Olá, estudantes da EJA. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, estou com o componente curricular das Ciências Humanas para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, a nossa temática será sobre os povos indígenas. Vamos falar um pouco sobre as características desses povos, a cultura, tá? O quantitativo que temos hoje desses povos indígenas. Mas antes de iniciarmos, a nossa temática, na última aula eu deixei um desafio para vocês. Só recapitulando que na última aula nós trabalhamos sobre localização, orientação e falamos um pouco sobre as formas que os seres humanos podem ter de se orientar no espaço. E o nosso desafio foram duas questões. A primeira questão, eu pediria para você analisar a imagem que vocês estão vendo na tela e pediria o seguinte: retome a ilustração acima, que no caso está ao lado, e responda. Estendendo o braço direito na direção em que o Sol nasce, temos à direita, nós teremos o leste. E aí, conseguiram acertar? E você, chaminézinho, conseguiu fazer essa orientação correta? À esquerda, olhando para a imagem, tá? Teremos o oeste, à frente o norte, atrás o sul. Isso é a orientação que a gente tem, tomando como base o Sol. A próxima questão, ele pede: durante a noite, é possível localizar os pontos cardeais por meio. Lembra da nossa aula, quando falamos sobre o ponto cardeal, que as pessoas, quando estavam ali no período da noite, eles podiam ter essa localização ou a orientação? Pois bem, à noite é possível que as pessoas tentem essa orientação por meio do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação em forma de cruz. A ponta inferior desse conjunto de estrelas sempre indica o que é que vocês acham? Quando a gente está ali à noite, numa noite bem estrelada, a gente vê lá a constelação do Cruzeiro do Sul e a parte apontando, tá, para baixo, para a parte inferior, teremos o Sul, certo? E aí a gente vai dar prosseguimento à nossa temática de hoje, que vai falar um pouco sobre os povos indígenas. Mas para a gente chegar a esses povos indígenas, a gente vai falar um pouco a respeito, da chegada do ser humano aqui no nosso continente americano. E pensar nessa chegada do ser humano no continente americano, das diversas hipóteses, que os estudiosos afirmam, nós vamos apresentar, no caso, eu vou falar um pouco sobre a hipótese asiática. Olhando esta primeira imagem aqui, tá? Esse mapa, esse planisfério, a gente consegue identificar essas setas na cor vermelha. Essa seta, ela indica o percurso, a rota traçada, pelos primeiros grupos humanos que vieram ocupar o continente americano. Então, a gente vê que esses povos, eles saíram ali do continente africano, chegaram até a Europa, na Ásia, e neste período, tá, há 12 mil, 20 mil anos atrás, ali onde tem o Estreito de Bering, que é esse espaço entre a Ásia e o continente americano, era um ambiente que estava congelado. E por aquele Estreito de Bering estar congelado, facilitou a passagem, tá, desses grupos humanos, até que eles conseguiram entrar aqui no continente americano e foi aí se disseminando, formando aquela outra segunda imagem, onde a gente já tem esses grupos, humanos, aqui no século X, século XV. Falar
né, dos povos indígenas é a gente pensar que eles receberam ao longo desse processo algumas denominações. O primeiro, né, eles foram aí denominados como povos pré-colombianos, que vai trazer como marca referência a chegada aí do navegador espanhol Cristóvão Colombo aqui na América. Uma outra denominação foi conhecido como os povos nativos, né? Eu digo que hoje é o mais aceito, né? A gente chama de povos nativos, porque quando os portugueses, quando os espanhóis chegaram aqui, nós já tínhamos a presença de quem? Dos indígenas, dos povos nativos, dos povos originários, né? Aqui, do nosso local. Uma outra denominação é o termo índio, né? Esse termo índio, ele foi atribuído por conta de um equívoco que ocorreu, né, com a chegada, por exemplo, dos portugueses e espanhóis. A princípio, né, o equívoco de Colombo, porque ele pensava ter chegado às Índias e aí denominou, né, os povos que aqui já existiam, ele recebeu o nome de índios. E aí eu coloquei uma pergunta, né, e queria que vocês refletissem um pouco a respeito dela. O que você acha mais adequado? Dizer que os portugueses descobriram o Brasil ou os portugueses ocuparam o Brasil? Reflitam, e reflitam olhando ali, ó, aquela imagem, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam esses povos, os povos indígenas. Então, é mais viável, é mais aceito a gente falar dessa ocupação portuguesa, trazendo por meio dessa ocupação, né, e que deixou aí marcas de uma visão eurocêntrica. Então, o índio, ele é chamado assim por conta da visão eurocêntrica. Eles não consideravam essa diversidade que os povos indígenas, que hoje, né, a gente já é mais aceito falar povos indígenas, porque trazem uma diversidade de cultura, uma diversidade de povos, porque os europeus imaginavam o índio como sendo algo mais homogêneo, e não é. Cada grupo, cada povo indígena, cada comunidade vai ter a sua cultura voltada para aquele grupo que ele está, né, inserido. E aí quando chega, né, os portugueses, os europeus, eles chegam aqui, existem aí pesquisas apontando que tínhamos em média de 5 a 7 milhões de índios vivendo aqui no nosso território nacional. Com o passar do tempo, né, esses indígenas, eles foram sendo aí reduzidos por vários fatores, né, por guerras, por genocídio, enfim, por vários fatores que contribuíram para que hoje, tá, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele aponta que a população indígena aqui do Brasil está em média aí de 817 mil indígenas, tá? 817.963 indígenas, ou seja, comparado ao que a gente tinha ali na casa dos milhões, foi uma redução muito significativa. Ainda quando a gente compara essa população indígena, né, para a área urbana e rural, a gente vê que existe uma predominância nas áreas rurais, né, na área ali do sítio, do campo, onde a gente tem uma média de 502 mil indígenas, tá, vivendo ali no campo. O que trouxe, né, essas faces aí da conquista para a gente aqui no território brasileiro? Identificamos, de acordo com essa citação que eu coloco aqui, ele diz que os conquistadores europeus tinham equipamentos militares mais eficientes do que o dos povos americanos, utilizavam cavalos, espadas, lanças, punhais e escudos, arcabuz e canhão. Essas armas eram desconhecidas pelos indígenas, que utilizavam arcos, flechas, pedras, lanças, machados, né, e artilhadeira de pedras.
Segundo historiadores, as doenças trazidas pelos europeus se transformaram em epidemias que mataram mais do que as armas. Milhares de indígenas morreram por não terem resistência contra a varíola, sarampo, tifo e o coqueluche. Então, uma da primeira face aí dessa conquista foi a vinda, né? Quando os europeus chegaram aqui, eles já trouxeram uma série de doenças que foram se instalando no nosso território brasileiro, o que vitimou aí diversos indígenas, né? Além desses equipamentos que eles traziam no momento ali de conflitos com os povos indígenas. Tivemos também uma questão da imposição religiosa, né, que foi imposta aí pelos europeus, onde os indígenas eles não tinham ali o discernimento, a liberdade de praticar a sua crença religiosa, a sua cultura. Mas aí foi imposto, né, a religião católica, por exemplo, né? Então essa tarefa incluía batizar os índios e ensinar-lhes o catolicismo, né, que foi aí essa imposição. Além dessa questão religiosa, a gente teve conflitos internos e a própria escravidão desses povos indígenas, tá? Onde temos, diante desse contexto, essa rivalidade que começou lá no século XV e que a gente vê que hoje esses povos indígenas, eles ainda são vistos como rivais, tá? E que a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa trazer e aceitar, respeitar essa cultura desses povos indígenas. O modo de vida, né, do passado, a gente vê que por vários relatos que a gente escuta, que a gente lê, que a gente pesquisa, identificamos que esses povos indígenas, eles tinham uma cultura, né, aquela cultura da terra, do amor, de conviver de forma harmoniosa com o que a terra lhes oferecia, com o que a natureza lhe oferecia. Professora, mas era algo ali de homogêneo, todos os grupos indígenas viviam dessa mesma forma? Não, nem todos os grupos indígenas, eles praticavam culturas diferentes. Nesse relato, ele mostra um pouco como era praticada a cultura ali indígena das mulheres, né, dos homens. Então, por exemplo, ele destaca ali que as mulheres preparavam alimentos, faziam artefatos e outras atividades internas, enquanto que os homens, eles já estavam voltados ali para a caça, para a pesca, tá? Deixa eu voltar aqui, esse mapa, ele mostra a distribuição dos indígenas no século XVI, né, aqui no território brasileiro. E a legenda mostra, né, todos os povos indígenas, né, com as famílias linguísticas, o Tupi-Guarani, o Gé, o Cariri, tá? E outros grupos que estavam distribuídos aqui no território. Então, quando a gente pensa os povos indígenas, a gente vai pensar que esses povos, eles não vivem ali, eu digo eles, né, não 100%, porque alguns ainda vivem de forma mais tradicional, convivendo ali com a natureza, mas outros povos, né, indígenas, eles já fazem parte de uma cultura de hoje, de uma cultura não mais tradicional, de uma cultura, por exemplo, do homem branco, né, que era assim que chamavam naquela época que os europeus, né, chegaram aqui nesse momento. E aqui eu trago algum modo de vida do presente. Olha essas imagens, vê que riqueza que a gente tem desses grupos, né, desses indígenas. Então, a primeira foto, a gente vê ali um indígena participando no plenário do Senado durante uma sessão. A gente vê povos indígenas em ritual tradicional. A gente vê, né, uma escola indígena, onde as crianças, os adolescentes, né, podem ter acesso a esta educação. E a gente tem também na última imagem, né, um indígena que ele é escritor, professor, tá? Que vai trazer essa riqueza de povos, de etnias, de grupos, tá? Aqui
para aprimorar a nossa cultura. A terra para um indígena, então o mapa ele mostra um pouco dessa demarcação das terras indígenas, né? Aquele mapa é representado ali no período de 2016. Essa terra indígena, ele tem um profundo respeito, tá? Os indígenas, para a terra. Ele vê ali a terra como uma grande mãe que os alimenta e dá vida. Então, daí essa importância de lutarmos para cada vez esses povos indígenas terem o direito a essa terra, para cultivar, né, ainda a cultura deles. Muitas vezes, as atividades econômicas dos não indígenas interferem na maneira de viver nessas comunidades. A exploração de minérios, de madeira, as grandes plantações, a criação de gado em grande escala e a construção de usinas hidrelétricas podem destruir as florestas e prejudicar os indígenas, que dependem, né, em sua maioria, dessas terras para viver, para sobreviver, para praticar ainda a sua cultura. E, infelizmente, a gente vê que dia após dia, ano após ano, existe um conflito, né, para retirar essas terras, essas demarcações desses povos indígenas, né? Porque o homem pensa muito em progresso, em explorar. E explorar o quê? Explorar a terra que faz parte da cultura indígena, tá? E aí a gente precisa lutar para que esses indígenas tenham o direito a essas terras. Aqui, trazendo um pouco desses povos indígenas para o nosso estado de Pernambuco, temos aqui a distribuição, tá, dos grupos indígenas. Temos ali o chucuru, temos o pipipã, trucá, tá, e outros povos que se faz presente, né, o funiô, então que está aí distribuído no nosso território aqui do nosso estado e que precisamos também lutar para que eles tenham esse acesso, essa liberdade de praticar a cultura. Vamos para o nosso desafio. O nosso desafio de hoje está muito interessante, tá? E espero que realmente vocês que estejam aí em casa desenvolvam esse desafio. Você, chaminézinho, também trazer esse desafio aí para a próxima aula, onde eu peço que observe essa imagem, observe os padrões abaixo e continue reproduzindo em folha de sulfite ou no seu próprio caderno de desenho ou no caderno que você tem em casa, aquele caderno, né, com as linhas normal, ou numa folha de papel ofício, numa cartolina. Enfim, o material que você tiver disponível em casa, você pode praticar essa atividade. Crie seus próprios padrões com inspiração no grafismo indígena no seu caderno de desenho. Então, você vai analisar, né, olhar essas imagens aqui que eu trago aqui do lado. A partir do momento, naquele outro espaço, você pode tentar praticar esse formato aí do grafismo e depois, né, que você praticar esse grafismo, você pode pegar, né, uma folha, formar um quadro. Já pensou desenvolver um quadro para colocar na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, né, em algum ambiente da sua casa? E aí você pode trazer esse grafismo, né, por meio dessa representatividade, dessa cultura aí dos indígenas. E eu trouxe aqui um exemplo, ó, de como esse grafismo ele pode ficar. Vê como ficou lindo aquela representação, aqueles exemplos. Já pensou colocar, né, esses exemplos aí na sua casa? Como seria perfeito e traria aquela imagem, né, dessa arte indígena. Tá? Então, eu espero que vocês façam essa atividade, que mandem, né, para a gente, para que a gente tenha esse retorno de que vocês estão realmente desenvolvendo tais atividades, tais habilidades, tá? Devemos respeitar os povos indígenas, devemos respeitar todos os povos, todos os cidadãos, né, todas as suas particularidades. Espero que tenham gostado do nosso tema da aula de hoje.
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!